Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos hoje, para a nossa aula semanal de redação. Estão preparados? Espero que sim. Então, vamos, a princípio, apresentar o nosso slide, nós vamos ver essa semana sentido próprio e sentido figurado. Logo, vocês entenderão do que nós estamos falando, certo? Vamos lá, abrindo o slide para não perder o costume. Prontinho, galerinha. Vamos lá. Assunto, sentido próprio e sentido figurado. Disciplina Redação, 6º e 7º ano, professora Karine Prado, que sou eu. Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente diz sentido próprio, certo? A gente está dizendo que é aquele sentido que tem no dicionário daquela palavra, certo? Se eu digo que isso aqui é uma garrafa, então é o sentido próprio dela, é uma garrafa, certo? Agora, tem outras coisas também em relação a sentido figurado, certo? Quando eu quero, dizer, como é que eu posso falar? Quando eu quero falar de alguma coisa e fazer com que aquela palavra tenha um outro sentido, certo? Um sentido figurado, né? Como os poetas fazem nas poesias, os músicos fazem nas músicas, certo? Então, o que é que eles fazem? Para poder obter a rima, de certa forma, tanto na música quanto nos poemas, o que é que eles fazem? Eles põem uma palavra com um sentido que a gente, lendo com todo o contexto, a gente vai entender do que é que aquilo se trata, certo? Então, quando a gente fala de sentido próprio, é o sentido real dela, o sentido de dicionário. Quando a gente fala de sentido figurado, vai depender do contexto que aquela palavra está inserida, certo? Vai depender, você vai ter que ler aquela frase, aquele texto, para saber realmente qual é o significado que aquela palavra tem naquele momento, ok? Vamos para a leitura do slide. Sentido próprio. Uso das palavras no sentido literal da palavra, sentido de dicionário. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Vamos lá. Fiz um bolo delicioso. Vocês vão perceber que eu destaquei a palavra bolo, Aí, essa flor é linda. Então, a flor, que eu tô falando da flor propriamente dita, uma flor mesmo, Um bolo também, bolo de verdade, propriamente dito, Ganhei uma bola de futebol de presente. Uma bola mesmo, no sentido de dicionário, Porque eu não tenho uma bola aqui, nem um bolo e nem uma flor. Porque senão eu ia mostrar a cada um, o bolo, que eu adoro bolo, gente? Quem não gosta de bolo com cafezinho? Uma flor, E uma bola, até porque a flor é mais bonita quando ela tá no pé, gente? E ali, no pezinho dela, é muito mais bonita quando ela tá lá, cheirando assim, exalando aquele perfume, Do que quando a gente arranca a flor, gente? A flor é muito mais bonita lá. E a bola todos vocês já conhecem, Porque meninas brincam de bola, meninos brincam também de bola, não é verdade? Então, vamos lá. Já o sentido figurado, o uso das palavras em um sentido que não é o literal, Que não é o do dicionário, ou seja, sentido de acordo com o contexto em que a palavra está inserida, como eu falei anteriormente, Agora, vamos para a frase para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. Aquele homem está com um bolo de dinheiro na mão. Gente, não existe bolo de dinheiro, Então, vocês vão aí. Aquele homem está com muito dinheiro na mão, Um pacote cheio de dinheiro na mão. Um volume grande de dinheiro na mão, certo? Você é uma flor de pessoa. Eu sou uma flor de pessoa, gente? Então, quando a gente diz que uma pessoa é uma flor de pessoa, ela está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa agradável, que ela é uma pessoa assim, boa de se conviver, uma pessoa simples, Uma pessoa assim como eu. Brincadeiras à parte, vamos lá. Aquele cachorrinho está com uma bola, ou seja, aquele cachorrinho está uma bola, dizendo que aquele cachorrinho está gordinho, Igual o meu, que eu não vou mostrar a vocês, porque senão ele não vai querer mais sair daqui de perto de mim. Certo? Então, aquele homem está com um bolo de dinheiro, quer dizer que ele está com um volume grande de dinheiro na mão, Uma ação assim, de dinheiro na mão, daqueles que a gente não pode nem fechar a mão direito.
Você é uma flor de pessoa, né? Dizendo que aquela pessoa é uma pessoa agradável, né? Uma pessoa assim, uma pessoa muito boa. E aquele cachorrinho está uma bola, dizendo que aquele cachorrinho está gordo, né? Uma bola, a gente está dizendo assim, rolicinho, né? Gordinho, né? Vamos lá, então. Bom, coloquei também, para ficar mais claro ainda, aqui a figura da flor, do bolo e do bolo de dinheiro, né? Para vocês terem noção, né? Eu coloquei literalmente aqui bolo de dinheiro, que era para vocês saberem como é a questão do montante, certo? Não significa que seja isso aí tudo, né, gente? Mas vamos lá. Flor no sentido próprio, né? Vocês estão vendo que aí é realmente uma flor, né? Agora, bolo, também no sentido próprio, no sentido literal, né? Próprio ou literal, sentido de dicionário, certo? E aí, bolo de dinheiro, né? No sentido figurado. Então, muito dinheiro, né, gente? Então, eu fiz isso para que, além da parte verbal, que vocês, visualizando as coisas, que vocês possam ver, né? Do que é que se trata, né? E eu, né, sentido figurado, uma flor de pessoa, certo? Sentido figurado, né? Porque vocês estão vendo aí, uma flor propriamente dita no nosso slide, né? O bolo também, muito gostoso, um cafezinho quentinho, oh meu Deus! E o bolo de dinheiro, né? Que isso aí acho que só o povo de banco anda vendo, né? Porque nós mesmos, pobres mortais, quando chega na nossa mão, a gente nem fica com cheiro, ele escapa no instante, né, gente? E vamos lá para o nosso último slide para irmos para o livro didático. Bom, pessoal, falamos, né, aqui no slide de linguagem do texto, né? Vamos agora para a página 48 e 49 do livro didático de vocês. Vamos lá? Abram aí o livro didático e vamos para o restante da nossa aula. Vamos lá. Pegando o livro didático, aí onde tem linguagem do texto, na página 48, né? Vamos lá. No poema Identidade, que é aquele que o eu lírico fala da questão dos conflitos dele, entende? Que nós já lemos antes, né? Isso várias vezes, por sinal, né? O eu poético usa algumas palavras para se descrever. No texto, essas palavras são usadas no sentido diferente daquele que apresenta normalmente, ou seja, né? Em grande parte das vezes que as palavras são usadas dentro da poesia, elas são usadas no sentido figurado e não no sentido real dela, no sentido próprio dela, certo? Vamos lá. Observe. Tem vezes que eu sou rei, sou mosca também. No caso aí, tem vezes que eu sou rei, né? Tem vezes que ele está se sentindo grandioso, onipotente, né? E sou mosca também. Então, tem vezes também que ele não está se sentindo bem de forma alguma, ele está se sentindo praticamente um nada, né? Porque as pessoas, o que é que acontece com a mosca? As pessoas ignoram a mosca, então, como eu disse, só mosca também, é como se as pessoas ignorassem também ele, entendeu como é? Vamos lá, letra A. O que provavelmente o eu poético quis expressar com o uso da palavra rei? Né? Aí vocês vão interpretar do jeito de vocês, de acordo com a leitura que vocês fazem do poema Identidade, certo? Identifique no quadro a seguir a palavra que melhor expressa o significado que mosca assume no poema. Eu acabo ajudando vocês demais, né? Vamos lá. Aí tem perigoso, insignificante, necessário, ameaçador. Gente, será que uma mosca é perigosa? Hein? Insignificante, necessário, uma mosca necessária, ameaçador. Uau, uma mosca ameaçadora. Vamos lá, então. As palavras podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do sentido próprio. Para compreender o significado de uma palavra usada em sentido figurado, ela não deve ser tomada ao pé da letra, né? Literalmente. Mas em relação ao contexto, né? Como eu falei, né? O sentido próprio, também conhecido como literal, é o sentido mais usual ou básico de uma palavra ou expressão, ou seja, aquele sentido real, aquele sentido que a gente vê no dicionário, né? O sentido figurado é o sentido de uma palavra adquire com o passar do tempo em situações particulares de seu uso, né? Ou seja, dentro daquele contexto que ela está inserida, dentro daquela frase que ela está inserida, daquele texto, ela tem um significado especial, né?
que aí você vai ter que ler tudo, o contexto inteiro, para saber qual é o significado, o que é que aquela frase, o contexto inteiro está querendo dar para você sobre o significado daquela palavra, né? Vamos para o outro explicativo. As palavras podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do sentido próprio. Para compreender o significado de uma palavra usada em sentido figurado, vamos lá de novo, carentes, voltando. Para compreender o significado de uma palavra usada em sentido figurado, ela não deve ser tomada ao pé da letra, mas em relação ao contexto, né? Vamos lá, como eu já li antes. O sentido próprio, também conhecido como literal, é o sentido mais usual ou básico de uma palavra ou expressão. O sentido figurado é o sentido daquela palavra adquirida ao passar do tempo em situações particulares do seu uso. Observe o exemplo a seguir. Passamos a virada do ano na praia. Lá estava reunida a nata da sociedade. Eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Gente, olha, passamos a virada de ano na praia. Virada de ano, no caso, é a passagem de ano, né? De um ano velho para um ano novo, não é isso? Lá estava reunida a nata da sociedade. Essa nata da sociedade que ela está falando aí, dentro desse contexto, não significa aquela natazinha do leite. Essa nata da sociedade que ela está falando aí, significa aquele pessoal da classe social, assim, um pouco mais elevada, né? Que faz parte da... Aí, o que ela está dizendo aí? Lá estava reunida a nata da sociedade, né? Aí, eu sempre tiro a nata com a colherzinha. O menino, ele não entendeu. Ele interpretou a nata no sentido literal. E ela está falando nata no sentido figurado. Não é verdade? Então, vamos para outro informativo aqui do livro de vocês. Vamos lá. A palavra nata, que aparece no segundo quadrinho da tira, foi empregada no sentido figurado e se refere à elite, isto é, camada maior de prestígio de um grupo social. No terceiro quadrinho, a palavra nata foi empregada no sentido próprio, literal, referindo-se à porção gordurosa do leite que se forma à superfície e normalmente é usada para fazer manteiga. Segunda questão, né? As palavras rei e mosca foram empregadas no poema Identidade no sentido figurado. Agora, forme frases em que essas palavras sejam empregadas no sentido próprio, literal, ou seja, no sentido real da palavra, certo? Recapitulando, né, gente? Bom, sentido próprio é aquele sentido real da palavra, aquele sentido que realmente a palavra tem, não é isso? Como eu falei da questão do bolo, né? O bolo gostoso para a gente tomar um cafezinho, e o bolo de dinheiro, que no caso é uma porção grande de dinheiro, né? E também da palavra flor, né? Quando eu mostrei a figura da flor, e uma flor de pessoa, eu, a professora, claro, né? Mais uma vez brincando, né, para descontrair. Mas é assim mesmo, gente. Bom, nossa aula vai ficando por aqui, certo? Próxima semana tem mais com fé em Deus. Agora, vamos lá. Espero, né, como todas as semanas eu falo, espero que vocês estejam se protegendo as pessoas que vocês amam, cada dia mais, pessoal, certo? Lavem as mãos, tomem banho assim que chegar da rua, higienizem as coisas, não entrem com sapatos dentro de casa, com a sandália que vocês vierem da rua, não entrem em casa, certo? Não entrem de forma alguma em casa com sandália da rua, higienizem tudo que vocês comprarem no supermercado, inclusive as sacolas, certo? Lavar a mão com sabão, passar álcool em gel, proteger as pessoas que vocês amam, se proteger também, certo? Você se protegendo, você vai estar também protegendo as pessoas que estão ao seu redor, certo, gente? E como, né, esse abraço não pode ser pessoalmente, então vamos lá. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus. Se cuidem.